Bom dia, pessoal. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quero dizer que é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês esse tema. Nós vamos falar sobre dominando a linguagem acadêmica no ambiente digital. Dicas e melhores práticas de escrita científica no ambiente digital. A apresentação, meu nome é Adriana Sodré, trabalho na Universidade Evangélica de Goiás, Unievangélica, e essa palestra será presidida por mim e pela professora Natasha Sophie, coordenadora do curso de Engenharia de Software, coordenadora do Portal de Periódicos Eletrônicos da Unievangélica e também gestora do Departamento de Gestão de AVAS. Bom dia, pessoal. Estou aqui junto com a Adriana para a gente falar um pouquinho para vocês sobre o que é a escrita científica e que isso não é um bicho de 7 cabeças. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa palestra aqui. Vamos desmistificar esse universo da escrita, que é um universo que cabe em qualquer lugar, em qualquer situação. Tanto no universo acadêmico, quanto nos acordos comerciais, tanto na escrita de um projeto. A escrita científica e a escrita de modo geral é onde você vai colocar suas ideias no papel e na descrição de projetos você vai apresentar os seus projetos e, claro, um bom projeto é avaliado por aquilo que está escrito. Então, vamos lá, vamos começar. Então, nós trabalhamos na Universidade Evangélica, no Portal de Periódicos Eletrônicos. O Portal de Periódicos possui 17 revistas científicas, dentre elas 8 revistas regulares, 5 revistas parceiras, 3 revistas incubadas e uma de memória. Hoje a gente possui 32 anais de eventos. Desses anais de eventos, no ano de 2022, tivemos mais ou menos 3.000 resumos publicados, 75 edições publicadas e aproximadamente 460 mil de acessos no site. Então, assim, esse é só um geral para você entender qual é o nosso dia a dia e como nós vamos falar sobre esse universo da escrita científica. Então, a estrutura da linguagem. O que é a linguagem? A linguagem, além dela ser falada e escrita, a linguagem também é corporal. Eu estou apresentando aqui para vocês, para ter essa conexão de atenção, corpo, língua e o que foi escrito aqui. Então, nós vamos começar pelos pontos básicos. O que você precisa entender para uma boa escrita? Qual é a sua área temática? Quem é o seu público-alvo? Já perceberam aqueles projetos que as pessoas fazem por um grupo de idosos e ninguém vai perguntar para esse grupo de idosos o que realmente ele está procurando? Esse é o seu básico, definir qual é o seu público, definir sua área e ir buscar essas pessoas. Como você gostaria que o seu trabalho transformasse o mundo? Qual é a contribuição? Porque, de fato, a gente busca melhoria nas ciências humanas, melhoria para o cliente final, melhoria para os seus relacionamentos e melhoria como sociedade. Separou literatura sobre o seu tema? Olha, isso é muito importante. Para você chegar com um trabalho robusto, com um projeto robusto, você precisa ir buscar onde? Na literatura, onde pesquisadores já fizeram um apanhado geral, já estudaram a fundo o que você também está buscando. A gente nunca parte do zero. Existe alguma lacuna? E aí, sobre a lacuna, eu quero dizer assim, como você vai encontrar essa lacuna do seu tema? Seu tema vai ser um tema extremamente inovador? Como que você vai comprovar que existe esse espaço de inovação? Como você vai comprovar que existe essa lacuna no seu tema? E quais são os autores clássicos? Você não é o primeiro. A gente estuda autores de
100, 200, 500 anos atrás e que são muito atuais. E a gente precisa desse suporte para te dar robustez no seu trabalho. Tudo isso que a gente está falando é um bom começo para um bom referencial teórico. Vai colocar alguma coisa? Então, quando você propõe escrever um trabalho, você não pode simplesmente escrever aquilo sem basear em nada. Então, para que você escreva um bom trabalho científico, é muito importante que você leia muito a respeito desse tema, é muito importante que você, às vezes, participe de grupos de pesquisa, para que você permaneça sempre atualizado naquele tema, para que quando você estiver escrevendo, você saiba montar uma linha de pensamento, né, para que o seu trabalho ele não se perca durante a sua escrita. Então, é muito importante, as práticas de leitura são muito importantes. Quanto mais você lê, mais inteirado daquele tema você vai estar. E a partir da leitura você vai conseguir fundamentar o seu texto, misturando tanto a prática como a sua opinião, como outros autores, e contrapor a opinião de autores diferentes a respeito do mesmo tema, porque nem todo mundo pensa igual. Então, você pode entender o processo de escrita como um treinamento. Ele vai exigir muita disciplina de você, não basta começar a escrever se você não dominar o tema, e vai exigir muito esforço, porque não é fácil ficar várias horas sentado, debruçado em cima do trabalho, escrevendo aquilo que você precisa escrever. E apesar de ser um tema tão inovador, você pensa, mas eu não vou encontrar nada sobre o meu tema. Ninguém é tão inovador. A pesquisa científica sempre começa de algum lugar. Alguém já fez uma base para você desenvolver, para você pesquisar algo que é inovador. Então, a estrutura da linguagem acadêmica, gente, pega super mal você enviar um trabalho de qualquer jeito. Pega super mal você enviar um e-mail mal escrito. Pega super mal você escrever um projeto e solicitar um financiamento, um recurso financeiro, com um trabalho mal escrito. Isso só vai demonstrar que você vai demonstrar suas fragilidades. Então, o que a gente vai propor aqui? Dicas para você escrever o seu TCC, dissertação, mestrado, artigos, contratos comerciais e e-mails, coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então a gente vai começar pelos 5 pontos, que até na palestra anterior, quem estava aqui, percebeu que o professor aqui, Antônio, ele estava falando dos pontos básicos. Ele começou com uma introdução, referencial teórico, materiais e métodos, resultados e considerações finais. Isso são detalhes básicos que vai acompanhar todo o seu trabalho, todo o seu projeto. E não apenas projeto, a escrita de um e-mail, uma apresentação, uma palestra. Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre os cuidados com esses itens. A introdução. Só um. Então, a gente vai reforçar mais uma vez o contato com a literatura de textos, de pesquisa científica, para embasar todo o seu trabalho. Outra sugestão, além da leitura que você precisa ter, é a participação de grupos de estudos. Quem é da faculdade, tem uma turma aqui de escola, participem de grupos de estudos, estejam sujeitos a ajudar, a contribuir. Vocês, jovens ou adultos, contribuam. Assim você aprende, as duas partes aprendem. Então, queremos aqui, com essa palestra, também te incentivar. Além da leitura, a participação em grupos de pesquisas, como ouvinte, como voluntário. Então, vamos lá, começando uma introdução. O que uma boa introdução deve ter? Ela deve ter um apanhado geral sobre o tema, anunciar a ideia básica, situar o tema do contexto geral, no tempo, no espaço,
com as pessoas envolvidas, qual é o contexto da sua pesquisa, qual é a região, quais documentos vão ser usados, quais são as plantas que eu vou estudar, qual é o material, quais são os dados que eu vou precisar desenvolver. Você vai fazer um apanhado geral sobre o seu tema. E um ponto muito importante que a gente vai ressaltar, o objetivo. O que de fato vai acontecer? Qual é o seu objetivo geral? O que de fato vai acontecer na sua pesquisa? Tenha, além do objetivo geral, o objetivo grande, a gente tem aqui objetivos específicos. Então, a gente precisa começar a organizar todo esse cenário. Quer colocar alguma coisa? Lembrando, gente, que a introdução é a primeira coisa que as pessoas vão ler quando forem ler o seu trabalho, é a primeira coisa com que elas vão se deparar. Então, com isso, você precisa ter uma introdução muito bem delimitada. É nela que você vai dizer especificamente aonde você quer chegar, qual é o objetivo do seu texto, né, para que você está escrevendo aquilo, como você está escrevendo, e um breve relato que vai contextualizar a pessoa dentro do tema do trabalho que você está escrevendo. Excelente. E a gente tem uma dica aqui, anotem essa dica. Gente, o objetivo geral, tenha sempre em mente. Faça um post-it, cola no seu computador, cola na parede, coloque em todos os lugares. Você não pode perder de vista o seu objetivo geral. Nunca perca de vista o seu objetivo geral. Ele vai ser o norteador para todo o seu trabalho. Você vai para o seu referencial teórico, para os seus métodos, para os seus resultados, para a sua discussão e até para o seu título. Quando a gente pensa na escrita de um trabalho, a gente precisa entender que o objetivo é exatamente aonde a gente quer chegar com aquela pesquisa. Então, se isso é o que a gente quer atingir, ele vai com certeza nortear toda a escrita das outras partes do nosso trabalho. E aqui eu tenho uma dica, nós temos aqui uma dica. O nosso cérebro precisa de comandos. Não se iluda que o nosso cérebro você vai sentar, abrir o computador e começar a escrever de pronto. Não tenha essa ilusão. Você precisa organizar e registrar as informações no seu cérebro em cada tema, de cada artigo. Então, a gente tem uma sugestão. Primeiro, separe aí 15 a 20 artigos. É muito? Vocês vão perceber que não vai ser tanto assim, não. E o segundo momento, fechamento. Separou os seus trabalhos, você vai começar a realizar fichamentos. Esse fichamento pode ser numa tabela no Word, no Excel, coloca o título do trabalho, coloca os autores, coloca o ano. Separou os 20 trabalhos e você vai começar a ler. O trabalho é prática, é treino, não adianta você fugir disso. Lê o seu primeiro artigo, vai lá e preenche. Terminei, coloquei o autor, coloquei o ano, vou realizar aqui um fichamento. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Básico, precisa ter. Coloca aí 3 linhas para cada título. Terminou de ler o seu artigo, vai lá, anota, coloca o seu fichamento. E assim faça. 15, 20, o que seu orientador pediu, o que o seu tema exigir, porque o tema vai dando demandas. E depois de separar do seu fichamento, aí você senta e começa a escrever. Você começa a escrever, mas aí a sua escrita lá para o referencial teórico, você vai começar a embasar com os autores. O seu trabalho vai ser muito robusto. Por quê? Não é você que está dizendo, são os autores, é aquilo que você leu, que você vai contemplar na sua escrita, que vai contemplar lá no referencial teórico. O fichamento é uma ferramenta muito importante para que a gente não esqueça o que a gente leu. Às vezes a gente lê vários trabalhos, né, e as informações elas acabam às vezes se confundindo ou se contradizendo. Quando você faz um fichamento, você está anotando os pontos-chave de cada um daqueles trabalhos. Quando você estiver escrevendo e precisar voltar naquela ideia, você olha no seu fichamento e você sabe qual é o trabalho que eu vi, aquela ideia que eu quero apresentar aqui na minha escrita, e você vai conseguir achar exatamente qual é esse trabalho. Por isso que o fichamento é tão importante. Aí na escrita, o que é necessário ter no seu texto? Que é como surgiu, como foi tratado esse tema ao longo do tempo, como está o campo hoje e o que falta.
o referencial teórico é o geral da sua pesquisa científica. Com esse fichamento, ele vai te mostrar, ele vai te dar indícios daquilo que está faltando no seu trabalho, daquilo que já foi pesquisado. Você vai encontrar a lacuna. E a lacuna não é algo que, uma ideia inovadora que está na sua cabeça, não. A lacuna, claro, você precisa seguir seu feeling. Você tem um feeling para escrever, você percebeu, tem algum vínculo com aquele tema. Porém, a lacuna, ela é estruturada lá no seu referencial teórico. A hora que você olhar, começar a escrever, você vai lá no referencial teórico. Mas falaram disso aqui, mas não falou sobre isso. Aí sim, o texto vai te dando caminhos para você seguir. E uma lacuna não quer dizer que seu trabalho seja frágil ou que sua ideia seja frágil, não. A lacuna te dá dando indício, robustez para você falar, eu não estou falando isso aqui sozinho, eu estou falando em cima dos autores que eu pesquisei. Você entenderá melhor do seu tema do que qualquer outra pessoa. Então, a lacuna, que é a aparente fragilidade do seu tema, você vai estar forte para seguir, você está forte para defender a sua ideia. E é a partir da lacuna que o seu problema vai ser resolvido, e é a partir do referencial teórico que esse tema vai te dar respaldo de autores clássicos, autores básicos. Então, aqui é só um detalhe, se por acaso eu estou pesquisando, minha lacuna ainda está frágil, o que é que eu vou fazer? Pega a revisão de literatura, pega o tema, pesquisa nos últimos 5 anos. Verifique o que os autores estão dizendo a esse respeito. Depois que você fez a sua introdução, o seu referencial teórico, você precisa descrever como que você vai fazer a sua pesquisa. Então, é na seção de materiais e métodos, onde você vai escrever o como e quais são os materiais, as ferramentas que você vai utilizar para desenvolver a sua pesquisa. Isso vai depender de cada área, né? Cada área vai ter uma metodologia própria para escrever os materiais e métodos, mas basicamente é isso. Você vai descrever como você faz e o que você vai utilizar para a sua pesquisa. Correr. E a gente chegando já aproximando do final. O que você encontrou? O que você vai interpretar? Vamos lá. O que encontrou? Sua interpretação? Quem são os participantes? Tem entrevista, tem gráfico, tem imagem, tem tabela. O importante é você perceber como os seus dados encontrados, se conectam lá com a literatura, lá com o referencial teórico forte que você fez. E o campo de discussão que vem depois dos resultados vai dialogar com essa literatura, com esse referencial teórico. Nos resultados, você apresenta tudo aquilo que você fez. Então, se você desenvolveu um software, por exemplo, e está escrevendo sobre isso, na parte de resultados, você vai contar como esse software foi desenvolvido, o que ele faz, para que ele serve. E na parte de discussão, você vai pegar e mostrar quais os resultados que você obteve com aquele software que você desenvolveu, fazendo uma contraposição com o seu referencial teórico, com os autores que você já citou no seu referencial teórico. Perfeito. Então, os resultados é aquilo que você encontrou no campo, dados, tabelas, junto com a sua interpretação. E aqui a gente deixou o campo de discussão, porque o campo de discussão vai ser um diálogo. Você não precisa repetir os resultados que você mostrou lá no início. A discussão ela é mais curta, ela é menor, ela é um diálogo lá com a literatura. Você precisa, na verdade, fazer um contraste com a literatura, pegar os artigos recentes e faça uma tabela, e depois para saber a contribuição de cada autor com o seu objetivo geral. Então, faça paralelos. Os avaliadores nas revistas científicas, eles acham muito bonito esses paralelos. Colocar essa possibilidade. Você vai encontrar 3 pontos básicos. Você vai encontrar no seu tema, ou seu tema reforça, ou seu tema vai contrapor, ou seu tema vai ser extremamente inovador. Um trabalho inédito. Então, é nesse campo de discussão, de diálogo, aí você faz a comparação, igual a Natasha falou. Os avaliadores amam textos que, no final da discussão, existe essa comparação. Eleva muito o seu trabalho.
E as considerações finais, o que você encontrou? Lembra do objetivo geral lá do início? Pois é, ele vai precisar retomar aqui. Por isso, assim, não perca de vista o seu objetivo geral. Ele precisa voltar nas considerações finais. Você precisa fazer uma síntese dos principais resultados. O seu trabalho precisa contribuir com a sociedade. É isso que a gente busca nos nossos trabalhos. E além apresentar algumas limitações, se é que existiu, e sugestões para um futuro. E a última coisa que a gente escreve no trabalho, por mais interessante que possa parecer, é o resumo. Então, depois que você escreveu o seu trabalho inteiro, você volta resgatando todo ele para fazer um resumo em cima daquilo que você quer apresentar. Então, o seu resumo precisa conter obrigatoriamente a teoria de suporte, que é aquilo que você está falando dentro do seu trabalho, o objetivo que você quer atingir, o que você fez, né? Qual é a análise dos dados que você fez, qual o resultado que você atingiu com aquele trabalho, quais foram as principais contribuições que o seu trabalho teve para a sociedade, para a ciência, e aí você coloca ao final as palavras-chave, que são lá de 5 palavras-chave, de 4 a 5 palavras-chave, que você vai escolher, na verdade, dentro do seu tema, de acordo com aquilo que você está abordando. O resumo não pode passar de 15 linhas, depende da revista para onde você vai submeter ou do tipo de trabalho que você está escrevendo, mas geralmente ele tem entre 10 e 15 linhas, mais ou menos, é um parágrafo único. E a gente aproxima para o título. A gente precisa que o título seja breve, claro e direto ao ponto. Ele precisa mostrar o que o leitor irá buscar. Mas um ponto também, lembra do objetivo geral, que a gente não pode perder de vista? Pega seu objetivo geral e começa a fazer uma limpeza nele. Tira algumas palavras, desperta a curiosidade. Anotem essa dica e guardem para vocês. Usa o objetivo geral, tira o excesso de palavras, apresenta com uma curiosidade e o seu título está pronto. Quando a gente vai escrever um trabalho científico ou acadêmico, a gente precisa eliminar os nossos vícios de linguagem, né, que a gente chama aí de linguagem coloquial, colocar o verbo na terceira pessoa, nunca vamos falar eu acho, eu isso, ou eu aquilo. E aí vamos trocar alguns jargões que a gente tem por algumas frases científicas. Então, não use a palavra dificuldade, use a palavra dificuldade ao invés de usar a palavra problema. Use a palavra método ao invés de falar modo de fazer. Use a palavra foi observado, ou a expressão foi observado, ao invés de eu percebi que tal coisa aconteceu. Use, segundo o autor fulano de tal, ao invés de você colocar eu acho que, né, assim. Use, os dados demonstram o quê? Ao invés de falar, na minha opinião, eu acho que é assim. Não. Então, vamos trocar a nossa forma de falar quando a gente estiver escrevendo um trabalho acadêmico e científico. E não tem segredo, gente. Aqui é treino, é abrir, separar artigo, ler, fichar, começar a escrever. Exatamente nessa ordem. É árduo, é separar bons artigos com fichamento. Quanto mais você lê, melhor você escreve. Revise seu texto, faça distanciamento do seu texto, deixe ele lá, depois volte a ler. Peça para uma terceira pessoa ler o seu texto. Organize cada parágrafo, exatamente como a Natasha falou, com consistência, sequência lógica, coerência, coesão. Seu texto precisa ter uma fluidez, precisa ser um texto agradável de ler. A gente não está falando de palavras difíceis, mas a gente está falando de um bom entendimento e de clareza. Então, uma boa escrita, ela cabe em qualquer lugar, né? Então, não é apenas um texto acadêmico, não é apenas o TCC, o artigo. A gente precisa ter uma boa escrita, né, que conversa bem
em tudo aquilo que a gente vai escrever, no WhatsApp, no e-mail, um memorando, um documento. Então a gente precisa seguir esses passos. Tudo que você for escrever, faça uma introdução, descreva aquilo que você precisa e conclua, né? 3 parágrafos a gente consegue. Participe de grupos de discussão, pratique a escrita, organize seu ambiente, sua rotina para que você consiga que a sua criatividade flua. E a escrita é um processo que vai exigir muito de vocês, muito compromisso, dedicação, muita criatividade. Então, deixa fluir. Excelente. E a escrita é uma técnica que é acessível a todos. Então, a prática e essa técnica existe prática. Você precisa textos claros, coesos, de qualidade, não nasce da noite para o dia. Você começa a escrever, você melhora hoje, melhora amanhã. E a gente quis exatamente colocar essa foto para perceber que não só jovens, todas as idades, pode começar agora, é muito acessível, a linguagem é muito acessível, a escrita científica é muito acessível. Aqui a gente vai falar muito rápido, apenas as regras da ABNT, que você pode buscar, lembrando que precisa atribuir créditos, citações, nunca deixe uma ponta, cite, coloque o autor, plágio é crime. Vamos deixar aqui alguns links dessa apresentação, vai ficar para vocês, tá? E ficou azul, mas é a das regras da ABNT, onde você encontra referência, citação, sumário, resumo. Então, isso aqui fica para vocês. Nunca se esqueça de olhar qual a norma que o local onde você vai submeter seu trabalho segue, porque nem sempre é a ABNT. Pode ser uma revista, né? Não está indo. E agradecemos a atenção de vocês. E a gente queria abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Ai, meu Deus do céu. Oi, muito boa apresentação, parabéns. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Como que fica a escrita científica na era do ChatGPT? Ela fica muito deturpada, né, em alguns pontos. Muitas vezes a gente usa os artifícios do ChatGPT para escrever para a gente. Isso é bom porque a gente vai ter um documento bem escrito, porém ele deixa a gente preguiçoso. Então, quando a gente faz uma escrita totalmente baseada no ChatGPT, isso pode prejudicar muito o nosso pensamento. Será que realmente é a gente que está pensando? Mas, para a gente discutir isso melhor, a gente assiste a sua palestra daqui a pouco. Mas sobre o GPT, existe uma coisa muito interessante. Ele te dá texto, mas não te dá referências. Então, vocês cuidado com os textos, porque as referências são falsas. E você pode usar o ChatGPT para te auxiliar. Exatamente como você faz uma pesquisa no Google. É um caminho aí que pode acontecer e seguir por esses trâmites aí. Bom dia, professora. Bom dia. Bem, muito boa a palestra. Eu escrevendo TCC agora, né? Sou frente, tenho que entregar semana que vem, tá bem corrido. Qual uma quantidade mínima assim de referência, né? Porque tá meio complicado achar, etc. Não tem uma quantidade mínima e uma quantidade ideal. Então, quando a gente está escrevendo um trabalho científico, a gente tem que buscar a quantidade de referências que traz uma boa base para aquilo que a gente está escrevendo. A gente não pode falar, são 50 referências ou são 5 referências. Depende do tema, depende do que você está escrevendo. Então, é o tanto que seu coração mandar e embasar bem aquilo que você está escrevendo. Obrigada. Acho que tinha outro lá atrás.
Tá funcionando? Tá. O meu é mais em referência ao que ela tinha citado sobre as próprias referências do ChatGPT. Hoje o ChatGPT na versão 3.5 ele não cede as referências. Entretanto, a versão 4.0, que ainda está restrita para quem pagar ou para quem é desenvolvedor, e um concorrente, que é o BERT da Google, eles já fazem esse serviço de dar as referências. E o do Google, ele se demonstra bem mais eficiente na hora de dar as referências, e aí eu acho que talvez seja até uma problemática maior, porque entra na questão de, talvez não de ser a gente que está pensando, mas se é plágio, porque se ele te der o texto escrito com todas as referências e no padrão que seria um artigo científico, aquele artigo científico não foi escrito por um ser humano, e sim por uma máquina, e aí quem teria os direitos autorais sobre o artigo não seria o ser humano, e sim quem fez o algoritmo e quem é dono dele. De fato, essa questão do ChatGPT pode gerar isso. O que a Adriana comentou é porque já aconteceu, por exemplo, lá na nossa instituição, de uma pessoa ligar, olha, eu estava escrevendo com a ajuda do ChatGPT e ele me deu uma referência tal e eu não estou achando no site. Eu preciso que vocês me passem essa referência. E a gente falou, uai, mas que estranho, né? E foi procurar no nosso repositório online e não existia esse trabalho. Então, o ChatGPT achou alguns outros trabalhos, ele escreveu, de fato, mas ele criou uma referência que não existia. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O ChatGPT é ótimo, ele apoia muito bem o que a gente faz. Às vezes, a gente escreve a ideia e ele refina o nosso texto, maravilha, ou ele ajuda a gente na pesquisa, porém, a gente tem que tomar cuidado com confiar cegamente no que ele escreve. Mas depois você assiste a palestra do Eduardo, que ele vai te ensinar a mexer bem com isso também. Então, pessoal, nós agradecemos a atenção de vocês aqui. Finalizamos agora a nossa palestra. Mas os nossos contatos estão aqui à disposição. Será um prazer atendê-los e falar com cada um. Colocamos também à disposição. Obrigada.